O quanto você consegue ser precisa no que você diz, ter precisão nas suas palavras. O quanto você consegue não só se fazer entender pelas pessoas, mas o quanto você consegue entender a você mesma. O quanto você consegue ser precisa com isso. É disso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre a 10ª regra do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E essa 10ª regra é: seja preciso no que diz. E aí, quando a gente olha uma regra dessa, a gente pensa e começa a vir várias coisas na nossa mente, né? Eu vou até trazer para vocês aqui o que quer dizer precisão. Até eu quero que você se conecte com isso. Quando eu falo para você assim, seja precisa no que diz, o que vem à sua mente? Bom, eu gosto de ser bastante fiel às palavras, então eu vou... E é claro que além de te mostrar como isso funciona na vida, eu vou falar sobre o que isso tem a ver com estar bem vestida para sua vida, encontrar o estilo pessoal, e tem mais a ver com isso do que você imagina, e estar bem vestida para sua vida, tá? Então, segundo o dicionário, precisão é o substantivo feminino e quer dizer rigor no registro e na definição do valor, do peso ou da medida de algo. Exatidão. Excelência absoluta na realização de algo. Trabalha com precisão. O que a gente quer na vida? Se a gente vai passar por uma cirurgia, um cirurgião que tenha precisão, né, para fazer aquela cirurgia acontecer. Escolha perfeita de palavras e frases para demonstrar uma opinião ou pensamento. Por que eu achei importante falar para vocês aqui o que é precisão, né? Porque exatamente para conseguir ser precisa no conteúdo dessa live. Qual que é o ponto, gente, que Jordan Peterson coloca aqui, que eu acho que é o mais importante, que é o que eu falei. Eu não sei o que você pensou aí quando eu comecei nessa fala, quando a gente pensa nisso, ser precisa com as palavras, a gente tende a achar que essa precisão é só com os outros. E claro que isso ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas, pra mim, a parte mais importante que o Jordan Peterson coloca aqui, que é a parte mais importante desse capítulo, na minha opinião, é uma parte onde ele coloca da seguinte forma: o joio e o trigo, pra gente conseguir separar as coisas, né? E aí ele faz um convite que é o seguinte: perceba seus erros, articule-os, esforce para corrigi-los. É assim que você descobre o significado da sua vida. Tcharam! Isso irá protegê-lo da tragédia de sua vida. Como poderia ser diferente? Confronte o caos do ser. Enfrente o mar de problemas. Especifique seu destino e trace o seu curso. Admita o que você quer. Diga a todos ao seu redor quem você é, inclusive através do jeito de vestir. Essa parte foi eu coloquei, né? Especifique e olhe atentamente. Mova-se adiante de forma clara e direta. Seja preciso no que diz. Ele finaliza o capítulo falando isso, né? É um convite a você ser você mesma. E aí, ele conta várias histórias ao longo desse capítulo. É um capítulo curto até. Só que a que mais me marcou nem foi uma história dele. Foi uma história que ele contou de um livrinho infantil, que corrobora muito com isso, que é o seguinte. Ele conta a história de um dragão. Se eu não me engano, o nome do livro que ele cita aqui é Dragões Não Existem. O nome do livro de criança. E aí nesse livrinho, Dragões Não Existem, a história é a seguinte. Note bem o que é essa história, gente. Do Dragões Não Existem. E o que ela tem a ver com você encontrar seu estilo pessoal e ficar bem vestida para a sua vida. A gente acha que é sobre olhar para o outro, né? Eu tava até conversando com uma seguidora agora pelo direct, e ela tava falando isso. Ó, dragão é algo que não existe, é o nome da história. Ela tava falando sobre isso, ela falou assim, o que é estar bem vestida? Ela começou a tentar definir para os outros. Eu falei, não, eu não quero que você fale para mim o que é estar bem vestida para os outros. Eu quero que você seja precisa no que é estar bem vestida para você. Que isso vai te ajudar a tomar as decisões. E é por isso que eu gostei tanto dessa parte que eu li do livro, que ele fala aqui, né, da sua vida. Ele fala que é assim que você descobre o significado da sua vida, sendo precisa
nas palavras com você principalmente. Mas é uma história lá do dragão, do livrinho Dragão é Algo que Não Existe. O que acontece? Essa história tem um menininho, né? Um menininho, uma criança, que é o Billy Bixby. Então o Billy, ele chega pra mãe dele e fala assim: mamãe, tem um dragão no meu quarto. E esse dragão, ele tem o tamanho de um gatinho, né? E aí a mãe dele fala: ai, não tem nada, você tá vendo coisa, menino. Aí, de repente, no dia seguinte, o dragão não tinha mais o tamanho de um gatinho. O dragão tinha o tamanho de um cachorro Rottweiler. Aí, no dia seguinte, o dragão não tinha o tamanho de um cachorro Rottweiler, ele tinha o tamanho de um leão. Aí, no outro dia, ele não tinha o tamanho de um leão, ele tinha o tamanho de um cavalo. Aí, no cavalo, de um elefante. Aí, no outro dia, ele não tinha mais o tamanho de um elefante. Esse dragão tinha o tamanho de uma baleia. E aí teve uma hora que, quando o pai dele chegou na casa dele, a casa já não existia mais. O dragão estava do tamanho do bairro. E aí ele tinha só um cômodo da casa lá preservado, ele começou a procurar a casa dele e ele achou a casa presa na cabeça do dragão. E aí, no momento que o Billy fala pra mãe dele: mamãe, você não tá vendo o dragão? A mãe dele: que dragão? Ué, esse aqui. Ela: o dragão! Aí o dragão diminuiu, a casa voltou pro lugar e a vida seguiu. O que essa história de criança tem a ver com seja precisa no que você diz, né? Com as suas palavras. Seja precisa no que diz. Ou seja precisa no que diz. A gente tem mania de jogar pra baixo do tapete exatamente o que o Jordan Peterson tá falando pra gente encarar, que são os nossos problemas, pra entender como funciona a nossa vida, né? Então por isso que ele faz esse convite, ó. Perceba os seus erros, articule-os. Que tem a ver com o que a gente falou na semana passada do livro, né? Que ele fala pra você partir do princípio que alguém pode te ensinar algo. Ele fala do diálogo, ele fala sobre o quanto a conversa com alguém, inclusive você falando com alguém, e ele é um psiquiatra, se eu não me engano, Jordan Peterson, ou um psicólogo, enfim, ele trabalha com a mente, tá? Eu sempre me confundo psiquiatras e psicólogos, mil perdões. Então, o que acontece? Pra mim, trabalha com a mente os dois, de forma diferente. Mas qual que é a questão? Ele fala da importância que tem a terapia exatamente porque você troca, você conversa sobre você e você se ouve. Mais importante do que a outra pessoa te ouvir, o profissional, é você se ouvir. E aí, nesse momento, o que ele convida você a fazer? Olhe as coisas de forma verdadeira, não coloque pra baixo do tapete. E a verdade, gente, é que quando vocês tentam começar a história do estilo pessoal pelo fim, eu vou fazer uma limpezinha de guarda-roupa aqui, eu vou fazer uma comprinha inteligente, que é mais ou menos como a Vivi falou, porque não vai ser exatamente o que eu falei se você não começar pelo começo, que é entendendo a si mesma. Eu vou ficar olhando uns looks, vou fazer pasta de looks aqui pra eu me inspirar. E aí eu vou me vestir bem, né? Não, você não vai. Você não vai se vestir bem. Você vai estar fazendo algo tecnicamente correto, mas sem olhar pra você de verdade. E eu falo isso, gente, com muita tranquilidade, porque eu já recebi aqui muitas mensagens de meninas que falam assim: me manda a foto do look, fala assim: Vivi, eu gostei desse look, esse look tá certo, esse look eu segui aqui as orientações de uma blogueira, de uma consultora, sei lá, pegou um look com um monte de técnica. Só que eu não sei te explicar por quê. Eu não consigo me sentir bem com ele. É por isso. É por isso. É como colocou a Kátia aqui. A pessoa tá se fantasiando. Então, nessa parte do livro, o Jordan Peterson tá falando sobre isso. Sobre viver uma vida de fantasia tão séria, que uma hora essa vida toma um tamanho de um dragão, vira um problemão, e você não entende exatamente como você foi parar ali. Como foi que aquilo virou aquilo, né? Como foi que aquele problemão virou aquele tamanhão de problema. E eu posso te falar por quê? Porque você tentou resolver ele do jeito errado. Porque quando você tá só preocupado em fazer os tais bons looks, você tá vivendo de aparência. É sobre isso, na verdade. Quando você tá tendo um guarda-roupa pequeno, só pra falar que você tem um guarda-roupa pequeno, pra se gabar diante de outras pessoas que você não precisa de tanto, mas você nunca parou pra pensar sobre isso de verdade, você está vivendo de aparência. Você tá vindo aqui, ou na sua roda de amigas, só pra você cagar a regra de falar que elas são piores do que você porque você tem um guarda-roupa menor. Então a sua motivação não tá sendo: eu quero um guarda-roupa melhor, porque seja qualquer motivo, porque pode ser que você nem queira esse guarda-roupa menor. Só que você nunca parou pra pensar sobre isso. Tá mais preocupada com
parecer alguma coisa do que ser alguma coisa. Que é o que o Jordan Peterson fala nessa parte. E aí, a Pri colocou uma outra coisa, ó. Tentamos resolver de maneira mais fácil e não da maneira correta. Eu posso falar pra vocês, geralmente a maneira correta é a mais dolorosa. Tem uma outra questão que o Jordan Peterson coloca ali no livro, que é o seguinte. Ele fala sobre pessoas que não definem o que é sucesso pra elas, pra não se frustrarem. Então, se eu não defino o que é sucesso, logo eu não tenho o que é fracasso. Então eu não me sinto frustrada. E aí eu fico me preservando. O mesmo vale para a história do estilo pessoal. Se eu não começo uma busca por um estilo pessoal de verdade, o meu modo de fazer, o que é importante para mim, como funciona para mim, vai acontecer isso. Você vai se frustrar. Você vai acabar fazendo os looks corretos, tendo um guarda-roupa tecnicamente incrível, com peças-chave super legais que falaram para você, e você vai se sentir muito mal ao vestir aquelas roupas. Não vai adiantar nada. Nada, você vai viver uma mentira. E aquela mentira vai virando um dragão que vai te deixando angustiada, tá? Então, só que por que você foge? Porque como a Pri colocou aqui, você quer a regra fácil. Ai, Vivi, dá uma regrinha aí de como se vestir melhor. Ai, dá uma regrinha aí de como ficar bem vestida pra vida. Me passa aí uma regrinha fácil pra eu seguir agora, sabe? Só agora mesmo. Só pra eu dar um tapinha aqui nas coisas. Eu posso até te dar. Não vai resolver seu problema. Não vai resolver seu problema. Tá? Não vai. E aí, gente, ao longo desses anos todos, eu achei esse capítulo super importante. A cada capítulo que eu trago aqui pra vocês, eu falo isso, né? Mas ao longo dos meus anos como consultora, além de atender vários clientes, né? Centenas de clientes, eu recebo desabafos de pessoas que fizeram consultoria de imagem e estilo pessoal com métodos superficiais e se arrependeram. Tá? E se arrependeram. Algumas pessoas me mandam mensagem querendo refazer a consultoria, elas têm essa capacidade financeira de poderem ter errado com a pessoa que elas contrataram. Só que algumas pessoas não têm. E aí, vejam o quanto isso é complicado, tá? Você tá mentindo. Gente, eu passei por isso recentemente, tá? Você contrata uma pessoa que você quer ser ajudada pra se vestir melhor pra sua vida. E essa pessoa, em vez de te ajudar, ela te fantasia. Claro que uma consultoria de imagem e estilo é uma junção de dois papéis, né? Tem a consultora e tem a pessoa que tá fazendo a consultoria. Assim como eu tenho o curso online, tem as pessoas que estão fazendo o curso online. E aí, se a pessoa que tá também passando pelo processo não se entregou e não foi precisa com o que ela queria, isso tende a dar errado, não só pela profissional, mas por quem tá passando pela consultoria, pelo método. E eu já recebi vários e-mails, gente, de pessoas que falaram isso. Olha, a pessoa não levou em consideração quem eu sou. A pessoa nem me perguntou isso. Ela só me trouxe um monte de regra, fez um teste de coloração e quis me colocar dentro de uma cartela de cores. E eu, achando que eu tava errada, eu não falei que não era isso. Né? Porque eu confiei num profissional pra falar isso pra mim. E aí isso é muito grave. Assim como eu tive alunas que entraram no estilo com propósito Faça Você Mesma e ficaram falando assim, mas Evi, me fala o que é certo, me fala o que é errado. Claro que eu passo algumas regras, claro que... Mas a regra principal é, comece por você. Eu não tenho como falar que a sua vida tá errada. Mas me chama a atenção uma pessoa que fica sedenta por esse parâmetro, porque quando a gente tá sedento por um parâmetro externo, ou a gente quer colocar o nosso parâmetro nos outros, é porque a gente não entendeu muito bem como é a nossa vida, né? Então, quando a gente procura o parâmetro externo ou a aprovação externa, a gente não tá com força o suficiente e coragem o suficiente, na verdade, acho que é coragem aqui, não é nem força. É coragem o suficiente pra encarar as coisas que precisam ser encaradas e pra entender a si mesma, né? E dependendo da pessoa, o dragão vai estar gigantesco e vai doer mais, porque você adiou mais, porque você vai precisar cutucar uma ferida que você deixou pra lá, e aí quando você vai olhar de novo, vai doer, né? Então, me chama a atenção as pessoas que falam isso. Ah, mas não é possível que não tenha certo e errado nessa questão de as minhas respostas pra quem eu sou. Ué, você que tem que ter esse parâmetro, você que tem que ter os seus valores, porque no fim das contas, gente, o que a gente tá falando aqui é sobre quais são os seus valores. O que faz você querer se vestir bem pra sua vida? O que faz você querer tá melhor pras pessoas? O que faz você acordar todos os dias de manhã? Por que você quer trocar de roupa pra viver?
É sobre isso, tá? Então não adianta você querer respostas certas e erradas para sua vida. Então, e aí por que é tão fácil a gente falar do outro também, né? Que a gente fala, nossa, tenho tanta facilidade para ajudar minhas amigas a se vestirem bem. Porque você não precisa olhar pra você tá olhando pra elas. E posso te falar, na maior parte das vezes de forma artificial, superficial. Não é nem artificial, é superficial. Porque você está falando regras de moda que você ouviu alguém falar e você está repetindo pra deixar ela bem vestida de acordo com padrões que pode ser que nem funcionem pra ela, pra vida dela. Tá? Então eu acho super interessante esse tipo de pensamento e isso me mostra por que eu não me rendo aqui também, tá, gente? Por que eu não fico fazendo o que a rede social me pede? Porque seria fugir e colocar sujeira pra baixo do tapete e não ser precisa no que eu quero dizer pra vocês, tá? Não dá pra encontrar de verdade o estilo pessoal se encaixando em rótulos que inventaram por aí e te contando que isso é estilo. Não dá pra dizer e aceitar que só dá pra estar bem vestida se você tá com uma roupa social, né? É só o social que é bem vestida, né? Na sua vida você não pode estar bem vestida. Usar camiseta e calça jeans não é estar bem vestida, só se você é a Gisele Bündchen. Quem disse isso, gente? De alguma forma vocês entenderam assim. E então são todas essas reflexões que eu quero trazer hoje pra você através de um capítulo de um livro que fala absolutamente sobre o quanto é importante você ser precisa com você mesma, acima de qualquer coisa. Fugir de fantasias que existem por aí. Fugir de rótulos. Mas se você tá procurando esses rótulos, é porque você tá querendo sim colocar a poeira pra baixo do tapete. E uma hora a sua vida vai te cobrar. E quanto mais tempo você adiar, maior vai estar esse dragão e mais difícil vai ser fazer ele diminuir. Tá bom? Então é isso, gente. Emergência de Estilo 91. Comigo, Vivi Cardinale. Vou aproveitar aqui a presença de vocês e fazer um convite muito especial. Na semana que vem, no dia 9, vai acontecer o workshop Estilo com Propósito. E uma das coisas que eu vou aprofundar é exatamente isso aqui, tá? Vamos falar sobre o que é estilo pessoal de verdade. E vocês vão ver que é muito diferente do que dizem por aí pra vocês, tá? Eu tenho aversão a tudo que tenta colocar rótulo nas pessoas. Estilo pessoal é sobre a sua essência, sobre quem você é. E muitas vezes, e pode ser que seja um pouquinho dolorido olhar pra isso, mas é muito bom ver o dragão diminuir e as coisas fluírem como elas precisam fluir de verdade. Certo? Então vejo vocês amanhã às 9h11 e me conta aqui abaixo se você já tinha pensado sobre isso, né? Se você tá sendo precisa com você mesma ou você tá vivendo aí um conto de fadas bem mal contado, né? Porque no conto de fadas, até o conto de fadas é verdadeiro, mas a gente tenta se colocar um conto de fadas mal contado pra viver uma vida fantasiada com um estilo fantasiado só pra parecer que tá tudo bem, tá? Até amanhã. Um beijo. Tchau.